Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Yoga das Três Energias, os comentários de James Swartz, em cima dos Sutras Devocionais de Narada. Vamos ver como é que essa linhagem aqui do Shankaracharya vai lidando com esse tema delicado da devoção, né? Então, vamos lá. Aí, tá joia. Bom, eu vou reler aqui esse comecinho, né? A dualidade é a base do samsara. A devoção não dual torna a devoção dualista mais segura. A dualidade, seja ela secular ou sagrada, né, é a base do samsara. As características mais salientes do samsara são o medo e o desejo, que faz aquela gangorra, né? Sempre medo e desejo. Os Upanishads repetidamente declaram que a causa da miséria é a dualidade, que expressa a separação entre duas pessoas, entre uma pessoa e o mundo, ou entre uma pessoa e Deus. Né? É uma coisa interessante aqui, é que a dualidade, né, secular ou sagrada, é a base do samsara. Então, se você está realmente numa atividade, né, espiritualizada, dualista, você está bem inserido no samsara, só que está lidando com objetos bastante sutis e delicados, né? Objetos que não são tangíveis, são mais sensíveis, são mais baseados em ideias, convicções. E é interessante isso, né? Sempre dualidade. Mas é interessante notar que a dualidade ela é sempre uma construção do jiva. É uma coisa que ocorre no jiva. Né? A realidade é não dual, mas para o jiva ela aparece como dual. Né? Então é exatamente isso que a gente está fazendo aqui no Vedanta, vendo por que uma coisa é não dual e por que ela aparece como dual. Né? Bom, o Brihadaranyaka Upanishad diz: certamente, com certeza, o medo nasce da dualidade, ele nasce de uma impressão de separação. O Taittiriya Upanishad diz: até mesmo um pouco de diferença é fonte de medo. Ou seja, se você realmente entende mesmo um pouquinho de separação, né, se na sua compreensão não está firme ainda que a realidade é não dual, essa falhazinha de compreensão ela é uma porta aberta para a entrada de vários medos. Porque o medo é inerente à separação, porque como o indivíduo se sente separado, ele se sente vulnerável. Né? E isso é um programa muito poderoso. Essa sensação de vulnerabilidade ela é a marca fundamental do samsara. E, fundamentalmente, a vulnerabilidade do corpo. Né? Então, é por isso que se encosta tanto, fica sempre insistindo nessa identificação com o corpo para que ela deixe de ocorrer. Né? Então, sobrepor até mesmo um pouquinho de dualidade, né? Como a ideia de que eu dependo de Deus ou eu sou uma pequena centelha do fogo divino de Deus, gera medo. Né? Pois é, se você se vê separado de Deus, você vai ter medo, mesmo que você seja um grande devoto. Isso é inevitável. Por quê? Porque se eu me vejo separado de Deus, né, eu estou numa posição dual. Então, eu estou situando a minha relação com Deus aonde? No tempo e no espaço. Então, é uma relação que muda naturalmente.
Se ela é uma relação que muda naturalmente, por mais espetacular que seja o devoto, ele vai ter um pouco de medo, né? Quem já leu as poesias de Rumi, né, nota como ele sofria com a dualidade, né, como havia sofrimento naquele homem, como havia amor por Deus e como tinha sofrimento, porque Rumi, aquele grande poeta sufi, ele começou naturalmente como devoto dual, mas sempre ficou muito insatisfeito. Então, muitos poemas dele expressam é quase um desespero, né? E quando a coisa fica clara para ele, que ele e Alá é a mesma coisa, aí os poemas dele simplesmente desabrocham, que nem flores, são lindos de morrer. Então é bacana dar uma olhada em Rumi, né? Que ele expressa muito isso. E Rumi era um baita de um devoto, né? Era um devoto consumadíssimo. Então a gente tem que estar sempre prestando atenção, né, no como a gente vê nós mesmos. É isso que é o fundamental, né? Às vezes você vê, né, em grupos espiritualistas, eu sou uma pequena centelha do fogo divino de Deus, né, eu dependo de Deus. A gente realmente depende de Ishvara, mas é que nós somos uma manifestação do próprio Ishvara. Então essa dependência, o Vedanta, ela elimina, reduzindo você a Ishvara. Olha que coisa interessante, né? Então, na verdade, quando o Vedanta faz isso, ele está te preparando para que você compreenda, né, que, fundamentalmente, você e Ishvara possuem a mesma base comum, que é o ser. Todo o trabalho do Vedanta é para retirar esse monte de concepções que a gente entende e que fazem o mundo parecer dual. Fundamentalmente, fazem a relação entre o homem e Deus permanecer dual. É isso que importa, em última instância, para qualquer assunto ligado ao que a gente chamaria de espiritualidade. É a relação entre homem e Deus. Essa relação entre o Jiva e Deus, ela é dual ou ela pode ser compreendida a tal ponto de que não se vê mais separação entre o Jiva e Deus, né? Então, esse é sempre o quadro. A gente está sempre atuando nos mesmos quadros o tempo todo e olhando esses acontecimentos nesse quadro de inúmeros ângulos. Por que inúmeros ângulos? Porque são inúmeras as visões do Jiva sobre qualquer evento, inclusive esses eventos, né? Essas ideias. A gente pode dizer que isso é uma ideia, né? É uma ideia que gera enormes consequências, mas isso sempre está aí, né? Sempre tem esse detalhe do Jiva, né? Ele só pela experiência dele, ele invariavelmente vai ter medo. Essa é que é a verdade. Ele tem que calibrar e assimilar essa experiência através do conhecimento, né? Olha que coisa interessante. Ele vai falar exatamente o que a gente estava falando. Ishvara é a causa do medo para um dualista. Eu já fui morto de medo de Deus. Para mim, uma época da vida, ficou óbvio que só havia Deus. E eu fiquei apavorado. Por quê? Porque eu não tinha desenvolvido devoção. Eu não tinha compreendido, não havia um ensinamento. Isso foi muito espontâneo. Uma hora eu vi, caramba, só tem Deus. Eu vi Deus como um monstro devorador de energia. Olha que coisa estranha, né? O que a mente da gente vai criando. Foi bastante. Ouroboro. Exatamente. O Ho'oponopono. O Onobono? Que, Marcelo, não ouvi. Ouroboro. O que é o Onobono? Aquela serpente que vai e come a própria cauda, aquele símbolo. Ah, era isso mesmo que eu via. Eu via um ciclo, um devorador de formas, um monstro de energia, né? Você vê, né? O medo me fez ver Deus como um monstro. E isso não é incomum, né? O Swami Paramarthananda, ele chama atenção para isso, para o indivíduo não se deixar levar, ter cuidado com isso, com as visões dele de Deus, para que ele não fique com medo. Um outro livro, Curso em Milagres, fala isso também. Isso é muito comum. Esse medo, né, de Deus, que na verdade é uma imagem que nós construímos, ele pode virar um sério obstáculo para a devoção. Por quê? Porque você não vai ter confiança em Deus. Você não vai confiar, não vai haver estabilidade. Você não vai ver Deus como algo estável. Essa que é a verdade. Você vai ver Deus como um modelo de Deus caprichoso, como a gente vê, né, em alguns livros. Por exemplo, né, um Deus assim muito volúvel, né, com muitas impressões humanas, como é o Deus da Torá hebraica, né? Então,
Naturalmente, quando Deus é caracterizado assim, sempre tem um temor, que pode virar um medo mesmo, né? Um pavor, que foi o meu caso. Né? Então, Ishvara é a causa do medo para um dualista, porque Ishvara é a lei do karma, que destrói e tira coisas indesejáveis e destrói e tira coisas desejáveis. Olha só, por isso que ele dá tanto medo. Né? Então, o indivíduo ele passa por uma perda muito séria em família, muitas vezes ele se torna até ateu. Paramartananda comenta isso. Né? No capítulo 11 do Bhagavad Gita, Arjuna, depois de um sentimento inicial de reverência, ele ficou assustado quando percebeu que Ishvara era o todo-poderoso tempo, o destruidor de úteros, significando que ele destrói tudo o que é nascido. O Katha Upanishad diz: quem vê a dualidade viajará de morte a morte, viajará de nascimento a nascimento e, consequentemente, de morte a morte, sem parar. Para purificar o coração, né? Ou seja, é engraçado esses termos, né? Para purificar o coração. Na verdade, é para purificar a mente, né? Mas a gente usa isso. A gente usa essa expressão, né? Como se fosse para purificar o seu mais íntimo. Né? A devoção dualista deve ser fervida no fogo do autoconhecimento, assim como nós fervemos a água para purificá-la. Um professor não dual, Madhusudana Sarasvati, escreveu muitos hinos maravilhosos em louvor a Krishna, juntamente com um texto não dual clássico chamado Advaita Siddhi, que resolve suficientemente todas as objeções lógicas levantadas pelos dualistas. Ele diz que, se você misturar a devoção não dual e dualística, o resultado é mais agradável do que somente uma ou outra. Está aí um grande macete, né? Uma coisa bastante interessante. Aí a gente entende, né? A devoção desses não duais realizados, assumidos totalmente, né? Como Ramana Maharishi, como Swami Dayananda, Chimayananda, todos eles, Nisargadatta Maharaj, no fundo, todos eles são grandes devotos. Se você olha todos eles, a devoção é enorme. Né? Alguém que entenda que a dualidade existe, mas que ela não é real, pode intencionalmente criar a dualidade simplesmente pelo prazer de se permitir várias formas de adoração devocional. Né? Ou seja, o indivíduo deliberadamente ele se deleita, né? Entrando deliberadamente nesse campo da devoção formal, da devoção dual, mesmo ele sendo um autorrealizado. Não é todo autorrealizado que tem isso, não, mas isso é muito comum na Índia, onde a devoção tem um aspecto muito forte, né? Bastante incentivado ao longo de milênios. Então, o que o indivíduo faz? Né? Como o interessante da devoção não dual, quando ela se manifesta de forma dual, é porque ela vira um bel prazer simplesmente pela devoção. Porque o indivíduo ali não está pedindo nada para Deus, porque ele não precisa nada de Deus. Ele já entendeu que ele e Deus são um só. Então, nessa devoção, é como se fosse uma apreciação, compreende? Como se fosse uma apreciação entre dois grandes amigos. Claro, né, com o devido entendimento aí, né, das prerrogativas do Jiva e de Ishvara, que são bastante diferentes. Mas é uma aproximação mais fraterna, né? mais prazerosa. Nesse caso, a devoção dual ela não está aí para te garantir algo, ela está aí simplesmente para que você torne a sua existência com esses momentos agradáveis também. Né? Como não há pedido, não há medo subjacente, concordam? Né? Como não há pedido, não tem medo subjacente. Então fica fácil, fica muito fácil, fica muito agradável. Quem começa a praticar isso vai sentindo realmente um curioso prazer, viu? Muito suave, muito contínuo, delicado, constante. Né? E, naturalmente, como ele pode ser feito em qualquer lugar,
ele não está dependendo de absolutamente nada, o que deixa esse tipo de entretenimento, entre aspas, né, muito mais agradável, né? Ele pode ser feito de qualquer forma. É interessante as pessoas testarem isso. Existem várias formas de devoção dual, né? Nesse ponto, eu vou dar uma paradinha aqui, eu vou puxar uma coisa que eu vi aqui há algum tempo. Isso está citado aqui no livro, né? Acho que no capítulo 16 ou no 12, que são as 9 formas de devoção dual. Só para a gente contextualizar o que o James está escrevendo aqui, né? Parafraseando aqui o Swami Matsudana Sarasvati, vamos dar uma olhada. O que seriam essas 9 formas de devoção dual? Ó, Shravanam, no caso de devoção, seria ouvir os nomes e glórias do Senhor, né? Kirtanam é cantar as suas glórias através dos kirtans. Smaranam seria ficar se lembrando de Deus constantemente. Pada Sevanam é servir aos pés de Deus. Ou seja, servir aos pés de Deus é você praticar o Karma Yoga, né? No caso de uma visão, né, onde você insira adequadamente o Karma Yoga, né? Onde você compreenda o que é o Karma Yoga. Arcanam é devoção ao Deus, é adoração a Deus. Vandanam, você está oferecendo obediência a Deus, né? Você está dizendo que você é um servo de Deus. Dasyam, você serve Deus como o seu servo. Sakyam, você desenvolve uma espécie de amizade com Deus, né? É claro que tem uma atitude reverencial, de consideração, né? Como eu falei, né? Os atributos de ambos são completamente diferentes, né? As prerrogativas, mas você entra numa relação mais fraterna, né? mais de amigos mesmo. Atmanivedanam é uma total rendição a Deus, né? Então, todas essas 9 formas de devoção dual, elas podem ser vividas plenamente por um devoto não dual, né? Visto que ele não está querendo mais nada de Deus. E o devoto faz isso por quê? Porque é da natureza dele. Por exemplo, aquele devoto que o James cita, Bedananda, ele incorporava todas essas coisas aqui na devoção não dual. Você vê coisa engraçada, né? Quando ele estava falecendo, as pessoas perguntaram para ele se ele tivesse que voltar, o que ele acharia. Ele dizia: para mim não tem problema, contanto que seja para ficar cantando o santo nome do Senhor. Então, né? Isso é de cada realizado. Tem realizados que têm esse aspecto devocional muito grande, né? E que muda bastante a coisa, né? Ela deixa esse tipo de, de relação, vamos dizer assim, mais amigável, mais compreensiva. Bom, e tudo isso a gente está falando porque a gente está falando do yoga do amor. A gente está entendendo que sem devoção a Ishvara, a liberação era praticamente impossível. Porque se você não tiver devoção a Ishvara, ou seja, se você não vê Ishvara como esses 9 passos estão te mostrando, você naturalmente vai entrar em conflito com o campo dármico. Isso é inevitável. E se você está conflitado em campo dármico, como é que você vai ter sossego, paz e entendimento para poder investigar adequadamente? Isso vai ser impossível. Então, entender essa devoção, entender essa relação entre o Jiva e Ishvara é fundamental, inclusive para a investigação. É ela que vai liberar muito da sua energia para que você possa investigar confiantemente, com confiança. Você pode fazer o seu trabalho com confiança, né? Aí deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Então, como é que ele termina aqui? Olha que interessante. Ele diz aqui:
Ó, com esse entendimento, o jogo da dualidade é ainda mais alegre do que a não dualidade. Olha que interessante. Você passa a simplesmente lidar com a devoção de um modo lúdico. Olha que bacana. É muita dica boa, né, que é dada aqui no Vedanta. É por isso que todos os nossos professores gostavam de escrever hinos de louvor, além da literatura vedantina. O próprio Shankaracharya escreveu hinos de louvor a todas as divindades, atestando que a não-dualidade torna a dualidade mais segura, menos temerosa e mais agradável. Mais segura por quê? Porque você não tem expectativa nenhuma, né? Então você pode relaxar em quê? Simplesmente naquele momento de adoração. Você não está esperando nada, não está correndo de nada, não tá assustado com nada. Então, na verdade, uma devoção, um devoto não dual, quando ele se deleita com a devoção não dual, ele tem uma devoção muito mais solta do que o devoto dual, por causa dessa ausência de expectativas, né? A devoção dele é mais entregue, ela não é negociadora, ela não está querendo nada, nem segurança, nem nada. A segurança ele já tem, ele já compreendeu a unidade dele, de Deus com o mundo. Ele adora a Deus por uma simples questão de filiação, né? Que ele se vê como uma criatura de Deus, e por uma questão de admiração e amorosidade. Muito melhor, né? Passar essa experiência dual desse jeito do que passar a experiência dual, muitas vezes se encrencando de modo duvidoso, ou como ateu, ou numa devoção dual temerosa, cheia de sobressaltos, cheia desses problemas que a gente vê, né, com a devoção dual em tantas religiões, tantos cultos, né, dá margem para muito problema. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Sobre isso que a gente tem falado aqui? Com relação aos comentários aqui, dessa aqui, a dualidade à base do samsara. O que o James está querendo dizer aqui, é uma das coisas que eu reparei, é que se você enxerga, você nunca perde a noção de vista da dualidade, né? Embora você saiba quem você é. Até porque o seu aparato, que é o corpo sutil, ele trabalha dualmente. Essa é a função dele. Se ele não trabalhar dualmente, você não está numa experiência de jiva, né? Então, mas o que ele está querendo dizer aqui é que até nessa condição, com a devida compreensão, você torna práticas de devoção não dual bastante íntimas, bastante disponíveis, bastante agradáveis, gostosas de se fazer. Isso é o que mais me chamou a atenção aqui. Então, você pode trafegar facilmente nesse ambiente todo. Essa é a vantagem do autoconhecimento. Você trafega bastante à vontade nisso tudo. Isso quer dizer que você pode ir para vários locais diferentes, sabia? Você pode se sentir tão bem numa mesquita, como numa igreja, como num culto para a consciência de Krishna, dançando, né? Dependendo das suas vasanas, né? Religiosas de adoração, você pode encontrar essa devoção em qualquer canto, né? Com facilidade e apreciar muito ela. Eu vejo isso ocorrendo espontaneamente com algumas pessoas. Conheço algumas pessoas assim que têm um bom autoconhecimento que gostam de ficar sentadas na igreja, quietinhas, muitas vezes até ouvindo um sermão de um padre que gostam. E ali é claro que a pessoa vai filtrando o que faz sentido e o que está muito carregado ali, né? Daquela estrutura das igrejas, né? Que tem sempre muito dogma. Na verdade, a gente está lidando com instituições, né? Então, sem menosprezar essas instituições e sem colocá-las no patamar mais alto do que devem, a gente aprende a lidar com elas como que são. Instituições são construções humanas que a gente tem que fazer um filtro adequado para aproveitar o que elas têm de bom, né? Porque toda instituição humana ela acaba trazendo em si muito jogo de poder. E é desse poder secular que, a meu ver, né, alguns não concordam comigo, o estudante Vedanta tem que fugir muito,
porque o poder secular ele traz um campo de conflitos interminável de interpretação extremamente difícil. E, além disso, o campo secular é regido pelo Lorde, então não tem muito como se preocupar com isso, né? Bom, eu vou então continuar aqui. Agora estamos no verso 15. Né? Existem várias definições das características de devoção, devido a diferentes pontos de vista. Aquela velha história que a gente vê em tudo, né? Narada definiu a devoção como um amor reverente em direção ao ser. Né? Embora esse amor não seja dual, ele se expressa de várias maneiras, e ele é definido de maneira diferente por diferentes sábios, que é o que a gente vai ver nesses sutras que estão vindo agora, que é o sutra do 16 ao 19. Vamos ver como é que esses sábios, né, com esses diferentes pontos de vista, certamente decorrentes de diferentes épocas, talvez até diferentes escolas de yoga, de conhecimento, né? Como é que eles enxergaram isso? Ou até diferentes escolas aí do Advaita Vedanta, como é que isso foi enxergado, né? No verso 16, diz o seguinte: o sábio Vyasadeva diz que ele é expresso e desfrutado ao se fazer adoração ritual, etc. Ele quem? O amor não dual. Tá? Ele é expresso e desfrutado ao se fazer adoração ritual e outras práticas. Esse verso se refere às nove formas de devoção que a gente viu agora, naquele quadrinho que eu puxei. Né? Refere-se a 9 formas de devoção encapsulada em um famoso verso do Bhagavad Purana. Ele fala aqui todas as coisas que a gente falou, lembra? Agora, ó, o Shravanam, o Kirtanam, o Vis, eu não sei pronunciar essas palavras, Smaranam, bom, por aí afora. Vamos ver uma coisa interessante. Vamos ver agora como é que o James ele lida com cada uma dessas 9 formas de devoção quando ele tem que fazer alguma observação não dual. Olha que interessante, ele vai começar a falar. Né? Porque, a rigor, essas são 9 formas de adoração ao Lorde, a Ishvara. Então, seria, por definição, dual. Mas como é que isso vai sendo customizado, vamos falar assim, customizado pelo autoconhecimento? Vamos lá. Shravanam significa ouvir as glórias de Ishvara, com e sem atributos. Né? Então, seja Ishvara se referindo a Brahman, ou a como a gente vê, em geral, Ishvara, né? Que é Brahman refletindo em Maya. Kirtanam significa cantar ou falar sobre as glórias do Lorde. Quem gosta dessas histórias pode ler os Puranas, né? que fala sobre, né? Os feitos e as glórias de Deus, né? Seja ele como o próprio princípio Ishvara, seja ele aparecendo diretamente aqui, como, por exemplo, Krishna. Vishmoho refere-se à adoração a Deus de qualquer modo, em qualquer forma ou sem atributos, ou seja, consciência pura. Aqui a gente já está entrando no tempero dado pelo autoconhecimento. Olha que interessante. Ó, refere-se à adoração de Deus de qualquer modo. Você pode adorar a Deus apenas no seu pensamento. Só isso, você não precisa tomar nenhuma posição, sabe? Nada ritualístico. Em qualquer forma. Né? Qualquer forma. Se a grande forma de Deus para você é uma árvore, se é um pássaro, se é um planeta, se é o Sol, se é a humanidade, né? Ou sem atributos. Agora entrou aqui, olha que interessante, entrou aqui a leitura não dual, que é uma coisa que o devoto dual não consegue. Né? Como é que ele vai adorar Deus sem atributos? Porque a própria história do adorador dual é que ele está lidando com um Deus com atributos, que é quem? Ishvara. Então, aqui ele já consegue incluir, ou seja, a consciência pura. Smaranam significa lembrança constante. Padesavanam significa
fazer um serviço altruísta em geral, né? Aqui ele botou assim, né? Servir em igrejas, templos, mesquitas, em qualquer outro lugar. Como é que eles falam aqui nesse ó, aqui, quando eu li para vocês, como é que era lido esse Pada Sevanam? Servir aos pés do Senhor. Isso tudo serve para mostrar o que, gente? A variedade de pontos de vista, né? Agora, fundamentalmente, é a mesma coisa. Quando ele fala aqui, servir em igrejas, templos, mesquitas, né? Aos pés do Senhor, porque tudo isso aqui é erigido em quê? Em adoração a Ishvara, em última instância, né? Ou em qualquer outro lugar. Quando ele bota aqui já em qualquer outro lugar, ele já entra com o aspecto do autoconhecimento. Pode ser em qualquer lugar, você não está limitado por lugares mesmo. Você não está limitado, Deus também não. Né? O ser é ilimitado, então eu posso fazer esse serviço de qualquer forma. Por exemplo, como é que eu posso servir assim? Muitas vezes, meramente deixando de ajudar a criar uma confusão. Vamos supor que tem uma fila, que as pessoas estejam aborrecidas com aquela fila, e você está na fila, né? Para aquilo ali virar um tumulto, não está faltando nada, né? O que não vai ser bom. Se virar um tumulto, as pessoas não vão resolver o que tem que resolver. Então, como é que você serviria ao todo, assim? Como é que você serviria a Deus? Contribuindo para não piorar a situação, né? Com o passar do tempo, você vai olhando essas inúmeras possibilidades e vai entendendo que você está agindo nessas inúmeras possibilidades com o mesmo objetivo sempre. Sempre com o mesmo objetivo. Esse é o tal em qualquer outro lugar, em qualquer outra situação. Como a Ramana Maharishi diz, é o Padesha Saran, né, que é a escritura que ele fez ali. Servir a Deus na forma do espaço, ar, fogo, água, terra, sol, lua e seres vivos, é a verdadeira adoração. Ou seja, gente, você é um cuidador, né? Isso é que é bacana. Esse tipo de conhecimento, ele transforma você de uma criatura que está sempre querendo coisas do campo dármico numa criatura que vai começar a zelar pelo campo. Olha que diferença enorme. É a diferença entre o cara que é um jardineiro, que é aquele que cria de um pomar, para aqueles que vão lá só tirar as coisas, vão lá só tirar frutas, só tirar flores. Você agora é aquele que cuida, né? Você vai mantendo a integridade daquilo. Você é um cuidador, você é uma espécie de jardineiro. Primeiro é um jardineiro de si mesmo, né? Você que vai ter que aprender a cuidar conforme as orientações dadas de si mesmo. E depois você começa, naturalmente, como você cuida de você, esse cuidar seu, ele começa a se irradiar naturalmente em volta. Isso é óbvio. Quem está envolvido com isso sabe que é assim. Quanto melhor a gente cuida da gente, mais o ambiente à nossa volta é bem cuidado, né? Aí ele continua explicando, né? Arcanã significa falar o nome de Deus, do Lorde, e oferecer flores. É uma coisa muito singela. Vandanam significa se prostrar mental e fisicamente diante de uma imagem de Deus, do Lorde. Como é que eles colocaram aqui? Oferecer obediência a Deus. É um tipo de visão, mas é a mesma coisa, porque se eu me prostro se eu me prostro mental e fisicamente diante de uma imagem de Deus, é que eu estou dizendo que eu estou disponível para Deus. Né? Se é uma prostração feita com sinceridade, é isso que ela está querendo dizer, que você está disponível. Você está disponível no sentido de quê? De obedecê-lo, né? De olhar essas escrituras e ir se aprimorando de modo que elas possam ser refletidas, a sua vida possa refleti-las. Né? Dacian é serviço devocional, o que equivale a viver uma vida virtuosa, não prejudicial, de acordo com as injunções e proibições escriturais, que são as instruções de Ishvara.
Uma vida ética é o maior serviço a Deus. Isso é muito engraçado, né? Porque isso quer dizer que existem ateus que fazem um serviço a Deus muito melhor do que muitos devotos duais. Tem ateus que têm um comportamento ético, uma ética formidável, maravilhosa, extremamente humanitária. Esses aí, mesmo sem saber, estão servindo a Deus muito mais do que muitos devotos duais que conflituam, né, de uma forma e de outra, com outros devotos duais, com outras religiões, onde as questões aí ficam aquela mistura de política com religião. Olha que interessante, né? Para vocês verem como é que as coisas dependem muito do ângulo que a gente está vendo, do que estamos compreendendo. Saquear é cultivar um relacionamento amigável com ele. Em última instância, você tem que entender que Deus não está aqui para te sacanear. Esse é o resumo dessa. Quando você passa por um problema, isso é uma correção que está ocorrendo, é uma correção necessária. Ela vai ocorrer mais cedo ou mais tarde. Que ela ocorra quando você estiver mais pronto para lidar com ela, de preferência. Então, quando a gente está lidando com Vedanta, a gente nota que a gente passa pelos momentos difíceis, né? Isso eu falo para aqueles que realmente estão inseridos no Vedanta, né? De hábito. Né? Não precisa ser um fanático, mas de hábito, está levando aquilo sempre junto com ele. A gente nota como a gente passa pelos conflitos de um modo diferente. Né? A gente nota que, na verdade, isso quer dizer o quê? Que a vida está mais amigável. Né? Você antes brigava com a vida, como se estivesse brigando com o inimigo. Agora, você briga algumas vezes como se estivesse brigando com um grande amigo. Né? Daqui a pouco os grandes amigos voltam a falar. Né? Você vai entrando num relacionamento amigável com a própria vida. Afinal de contas, você é vida. Quando alguém perguntar qual o sentido da vida, é só você olhar para a pessoa e dizer, meu amigo, o sentido da vida só pode ser você mesmo. Né? O sentido da vida é a vida. A vida ela é ser. A vida irradia de si mesma. Ela se estende a tudo generosamente. Ela não tira nada de nada, porque ela é tudo. E além do tudo. E agora, finalmente, Atma Nivedanam é entregar o senso de eu e o senso de meu. Né? O senso de posse e o senso de eu. Esse senso de eu e o senso de meu é aqueles que dizem assim para você, eu fiz isso, graças a mim isso funcionou desse jeito, né? Eu pensei isso, essa ideia é minha, graças a mim isso aqui funcionou, graças àquele cara ali tudo deu errado. Né? Esse é o senso de eu e o senso de meu, que é um erro de observação, é um erro, na verdade é um erro de compreensão em cima de uma observação. Né? Você tem que entregar esse senso de eu e meu ao Lorde. Como? Um jeito perfeito de fazer isso é o Karma Yoga, que é quando você entrega os resultados de todas as suas ações para Ishvara. Né? Vocês repararam uma coisa? Que quando você mexe na expectativa do Jiva, você, no fundo, está mexendo com o ego. Você está mexendo com o senso de fazedor, com aquele que acha que possui, com aquele que acha que vai, né, usufruir dos frutos. Então, o Karma Yoga, ele, a meu ver, é a arma mais poderosa para você mexer com a expectativa. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, como é que eu vou fazer? Eu vou entregar o senso de eu, o senso de eu, meu, de usufrutador ao Senhor. Como é que é isso? Porque uma coisa é você falar isso, a outra é isso ocorrer. Né? A gente não sabe, na verdade, como isso ocorre. Né? Como a gente, no fundo, não sabe praticamente como nada ocorre na vida. Tudo é muito misterioso. Entretanto, a gente sabe de coisas que favorecem as ocorrências. Né? Eu posso estudar muito para o exame e me dar muito mal. Né? Outra pessoa pode estudar pouco e se dar bem, mas, via de regra, quem estuda bem acaba se dando bem e quem estuda mal acaba se dando mal. Né? Mas o resultado final, a gente não pode dizer que está numa regra dessa. Mas a gente pode fazer por onde, né? É o que tá dizendo aqui.
você tem que ter uma atitude contribuinte e não uma queixa ou uma atitude de controle. Esse controlador aqui é a principal função, né, do ego. O ego tem essa função de controle também, que incentiva as expectativas. Expectativa é pura e simplesmente uma tentativa de manter a sua sensação de controle em atuação, né? Será que vai ser como eu quero? No fundo, é isso que você está querendo. Isso que é expectativa. Expectativa é exatamente isso. Será que isso vai ocorrer como eu quero? Agora, é engraçado que o expectante, ele dificilmente ele estuda direito o que ele tá falando. Porque se ele já tem dúvida, quer dizer que isso não tem como depender dele, né? Então, se ele já tem expectativa, isso já está mostrando que a coisa não depende dele. É por isso que assimilar a experiência, ela precisa de uma orientação adequada. Você precisa ser orientado adequadamente para que você assimile a sua experiência do dia a dia, para que você entenda o que você está falando, o que você está pensando. Se você está com expectativas, quer dizer que você, mesmo que você queira, mesmo que a expectativa seja uma manifestação do controlador, ela já é completamente ilógica em si, porque ela já está mostrando que esse tal desse controlador não tem controle de nada, senão ele não teria expectativas. Ele teria certezas, o que é uma coisa muito diferente de expectativa, né? Expectativa tem uma questão, tem uma possibilidade grande de tudo dar erro. Na certeza, não é nada disso. Por isso que é bacana a gente lendo o Vedanta e a gente vai aplicando a detalhes do nosso modo de pensar, né? Do nosso modo de ver o mundo. Qual é, então, em última instância, né? É isso aqui, é que seja feita a tua vontade, Lorde. Eu estou achando engraçado ficar comentando isso, porque isso também é um comentário redundante, né? Quando eu digo que seja feita a tua vontade, Lorde, eu estou querendo me convencer, porque sempre é feita a vontade do Lorde. Mas agora eu estou me pondo em condição de reconhecer isso. Eu estou dizendo, que seja feita a tua vontade, Lorde. Mas não se preocupe com isso. Isso você não precisa ter expectativa nenhuma. Que sempre é feita a vontade do Lorde, se a gente puder usar essas palavras, né? Isso é um outro modo da gente olhar essa palavra, mas isso aqui é uma afirmação que a gente faz para nós mesmos. Isso aqui, que seja feita a tua vontade, é um outro modo de você perturbar suas expectativas também, você mostrar como elas são frágeis, né? A rendição é totalmente vantajosa. É muito difícil um ocidental aceitar isso. Você descansa na consciência como consciência. Descansa na consciência sabendo-se consciência. E você perde todas as suas ansiedades ao mesmo tempo, né? Para o ocidental, né? Para uma criatura com um grau de devoção muito baixo, é muito complicado ouvir essas coisas. É por isso que o Krishna insiste que esse ensinamento ele deve ser ministrado a pessoas religiosas, porque a pessoa religiosa já colocou Ishvara na equação. Por mais distorcida que seja a visão dela, não é distorcida, né? É feio dizer isso. A devoção não dual ela é muito bonita, né? Mas, por mais que ele esteja ainda naquele estágio de barganha, né, com Deus, etc., ele já colocou Deus na barganha, né? Pelo menos ele agora vê Deus como um meio de barganhar, né? Já por uma pessoa extremamente egóica, né, com uma devoção inexistente ou praticamente adormecida, Deus nem entra nessa equação. Então, o indivíduo é assaltado por aquela chuva de vássaros durante o dia todo, né? E o que é pior? Ele vai dizer que ele é aquelas vássaras, né? A rendição é natural? Ela é natural. Eu tenho refletido muito sobre isso. Rendição é natural, é da nossa natureza. É da nossa natureza porque somos, por natureza, devotos. Rendição é pura e simplesmente você entender que você é um devoto da vida, você é um devoto de você mesmo, quando você enxerga você como a própria vida. Quando você ainda não consegue enxergar você como a própria vida, você é devoto de Deus, né? Por isso que ela é natural, né? O que não é natural é você ficar se opondo a essas coisas. A rendição é natural quando você entende a natureza não dual da realidade, porque o devoto é compreendido como sendo nitya,
é um devoto aparente. E um devoto aparente é tão bom quanto um devoto não existente. Se o devoto é Nitya, resta somente Deus. E na medida em que um devoto existe, ele ou ela existe apenas como Ishvara, que é o que a gente estava comentando um pouco acima. Você deixa de se ver como algo separado, né, de Ishvara, tudo, e vê que você é mais uma expressão de Ishvara. O autoconhecimento é simplesmente o reconhecimento de que toda experiência é apenas o ser, amando o ser. É apenas o ser focado no ser. É apenas o ser, no ser, pelo ser, como ser. Né? Alguém quer comentar alguma coisa do que a gente saiu falando aqui? O que está escrito aqui também? Vocês repararam, quando a gente leu aquele quadrinho dos 9 tipos de devoção, como é que há ligeiras diferenças de ponto de vista entre uma descrição e a outra? Né? Isso não deve nos impedir de ver que todas elas estão falando da mesma coisa. Né? E elas podem ser aplicadas facilmente, tanto na devoção não dual quanto na dual, muito embora sejam práticas por natureza duais. Interessante, né? É como se o estudante de Vedanta ele começasse a sentir realmente que ele é ilimitado. Né? Como ser, ele é ilimitado. Ele é limitado por quê? Porque ele não está mais preso por crença e nem ponto fixo nenhum. Então ele pode usufruir de tudo isso aqui. Né? Olha que coisa interessante, ó. 17. Uma discussão espiritual, um satsang, é uma expressão de devoção. Satsang é uma expressão que é uma palavra em sânscrito que tem alguns significados, mas o mais comum é o seguinte, é uma reunião em torno da verdade, né? Sat, verdade, Sang, reunião. Então, é uma reunião cujo mote ali é a verdade. Então, uma discussão espiritual, um satsang, é uma expressão de devoção. Então, uma pessoa, quando vai no satsang, né, mesmo no satsang não dual, se ela for para esse satsang enxergando aquilo como uma expressão de devoção dela para ela mesma, ela vai começar a entender o que é o satsang. O satsang é, no fundo, tudo para ela que está ouvindo. Né? Ele está todo direcionado para o jiva. Isso é que é bacana, né? Todo esse conhecimento é direcionado para o jiva, ele é feito para o jiva. Ele é uma oferta para o jiva, para que o jiva compreenda que, em última instância, ele não é um jiva também. Portanto, quando a pessoa vai para um satsang e fica naquele barato, porque sempre dá um barato, ela pode aproveitar esse barato para, em vez de ficar só curtindo esse barato, ela meditar profundamente nisso aqui. Né? Ela está lá naquele ótimo estado. A gente sabe, né, que os satsangs, vários satsangs, já fui em vários satsangs, todos eles acabam dando esse tipo de carga satífica na mente, né? Que facilita muito, que é um bel prazer, muitos vão lá para ficar curtindo, etc, etc. É bacana isso também, e isso não impede a pessoa de, ao mesmo tempo que ela está curtindo, ela ficar meditando continuamente, de um modo muito seguido nisso aqui, nisso que a gente viu, né? Que o satsang, que ela está ali, aquilo ali, é uma expressão de devoção ao ser. Se é uma expressão de devoção ao ser, e o satsang está dizendo que o jiva é o ser, então, quando o jiva vai meditando, ele vai vendo que aquilo é a verdadeira devoção dele para ele mesmo. Só naquele momento é que o amor a si mesmo fica realmente real. Essa é a base do amor real. Né? Deixa eu ver se eu abro aqui. No sutra anterior, os pujas e os rituais recebem destaque, o que é relevante para os tipos rajásicos energéticos,
que precisam se ocupar com algo que vale a pena, em vez de perder tempo em atividades egóicas gratuitas. Se você não é amaldiçoado com rajas e se inclina em direção a tamas, você não precisa ficar com bolhas nos pés nas longas peregrinações. Você pode sentar-se confortavelmente com uma xícara de chá e discutir carinhosamente os ensinamentos com almas que pensam como você. Você pode desfrutar de satsangs em áudio e vídeo na web. Isso é ótimo, é o que a gente está fazendo aqui. Isso pode dar uns efeitos muito surpreendentes, né? E quando a gente não está ciente deles, a gente acaba não aproveitando. Eu me lembro que há um tempão atrás, olha, até lembro o ano, era 2007 ou 2006, eu assisti um satsang do Eckhart Tolle, no YouTube ainda, hein? Não era nem ao vivo. Aquilo teve um impacto tão estranho na minha mente que a minha mente parou de funcionar até eu dormir, né? E eu não entendi nada. Olha só, se eu estivesse estudando Vedanta, como eu aproveitaria isso melhor, né? Porque eu fiquei maravilhado, mas eu não entendi nada. Ué, que coisa engraçada. Aí, no dia seguinte, eu acordei com a mente no funcionamento normal de sempre. Aí, fui ouvir o vídeo de novo e não aconteceu nada. Então, o que faltou ali? A experiência, gente, não foi assimilada adequadamente. Eu confundi coisas, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Olha que coisa interessante. Então, você pode desfrutar de satsangs em áudio e vídeo na web. Sim, de preferência bem orientado, para que você possa assimilar bem esses satsangs, compreende? Alguém quer fazer um comentário sobre esse verso 17 aqui? Puxa, hoje eu estou falando muito mais do que deveria. Porque se vocês não vão falando, eu vou passando à frente. Porque tem gente que tem muito material para falar, né? Tem uma vida espiritual longa, como o professor Arlindo, mesmo o Fábio, que está nisso há um tempão. Isso, para mim, é uma coisa muito mais recente nesse formato do que para o grosso das pessoas, né? Então, vamos lá. Aí está falando aqui de outro sábio, Xandilha. Xandilha disse que a devoção é um deleite perpétuo no ser. Isso aí já se parece mais com uma afirmação fundamentalmente não dual mesmo. Quando você sabe quem você é, ser, desfrutar formas dualistas de devoção é como assistir a uma peça. Em um nível, você pode muito bem se envolver emocionalmente, não tem problema nenhum. Talvez a ponto de rir ou chorar, mas quando a cortina cai, suas emoções voltam ao normal, o que mostra que você nunca esqueceu quem você é quando entrou no teatro. Você apenas suspendeu aquela pessoa por 1 ou 2 horas. Da mesma forma, quando você pratica a devoção dualística, você nunca perde de vista o fato de que a alegria que você experiencia é a alegria do seu ser. De novo, aquilo que a gente está falando, você está assimilando a experiência de devoção sob a perspectiva não dual, né? Então, quem quiser, isso eu estou a fim de fazer, logo que voltar a ocorrer, pode ir lá, nas reuniões lá, Movimento para a Consciência de Krishna, que aquilo ali é uma alegria tremenda, você canta a beça, come uma comida maravilhosa, e ouve algumas palestras bem interessantes, né? Mas como eu já falei aqui, não vai lá falar que você é um estudante de Advaita Vedanta, que alguns lá não vão entender. Outros não, outros ali já estão tão bem resolvidos e não vão estranhar nada. Mas muitos acham isso muito estranho. Na Índia tem uma rixa muito séria, né, desses devotos duais aí, né, do movimento para a consciência de Krishna com essas escolas do Shankaracharya, né? Então, você não precisa falar nada, você está lá para entrar, né, numa prática devocional, né, que é uma prática muito alegre, muito feliz. Você começa a curtir isso tudo. E você lá vai se emocionar, vai cantar os mantras, né? Vai dançar com eles, tudo. E vai achar que é uma experiência maravilhosa. Agora, como você sabe que você devoto é Nitya,
você não vai carregar o vínculo com aquela experiência, entendeu? Você não vai ficar dependente daquela experiência. Você vai ver aquilo como um pico, porque realmente esses grandes rituais dualistas, eles dão um pico. Quando o cara é devoto, ele passa por esses picos. É assim mesmo. Mas depois isso passa, né? E você fica legal, você já entra lá legal, né? Dá aquele pico. E se você não se esquece de quem você quer ser, você não vai desenvolver vínculo com esses rituais, do mesmo modo que você não vai desenvolver vínculos com peças de teatro. Você está lá para assisti-las, né? Se você desenvolver um vínculo muito com uma peça de teatro, você não consegue nem apreciar as outras, né? Você vai olhar todas as outras com o mesmo, fazendo o seu olhar atravessar o que você gosta para chegar na peça que você está vendo agora. Então, você vai distorcer bastante. Você pode ficar bastante à vontade aqui, né, nessas devoções aqui. Eu, uma vez, fui lá, eu gostei muito, é muito bacana, né? Então, da mesma forma, quando você pratica a devoção dualística, você nunca perde de vista o fato de que a alegria que você experiencia é a própria alegria do seu ser, né? É a manifestação de sua mesmo, que está se espalhando ali, que está acontecendo em todos. Todos ali são ser. Essa alegria é eles. No começo da minha busca, eu adorava Krishna, que eu pensava ser outra pessoa. Eu orava a ele por iluminação. Outro dia, 45 anos depois, minha esposa e eu instalamos uma maravilhosa imagem de Krishna em nossa sala de estar, que adoramos todos os dias, né? Por causa dos ensinamentos, agora eu sei que estou apenas honrando a mim mesmo. Antes e depois do conhecimento não dual, você adora de acordo com suas vássanas, porque satisfazê-las é apenas uma das muitas formas de autodeleite. O deleite é perpétuo, porque você é perpétuo e a sua natureza é ananda, amor. Então, o deleite é contínuo. É só você não ficar vinculado às experiências, inclusive às experiências devocionais também, né? Agora, é interessante isso que ele falou aqui, ó. Antes e depois do conhecimento não dual, você adora de acordo com suas vássanas. Qual é a diferença? É que se o seu componente fundamental é uma vássana de adoração, na devoção dual você fica vinculado a essa adoração, né? Você fica dependente daquela adoração. E muitas vezes você fica dependente de formas muito específicas. Então você só sossega com aquela forma específica de adoração. Agora, qual é a diferença? Quando você tem a compreensão, né, a compreensão do autoconhecimento, e você tem vássanas, né, devocionais muito fortes, você simplesmente passa a ter vássanas de preferência. Você prefere, né? O que você prefere? Ah, eu prefiro hoje estar um belo dia, eu posso dar uma bicicletada na praia, mas vai ter um culto bacana ali, né, que eu acho legal, daquela turma ali no comecinho ali da subida da serra. Aí você vai lá e você curte isso. Você curte com uma vássana não vinculativa, com uma preferência sua. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui? É que, naturalmente, como qualquer coisa da manifestação, a devoção também é um objeto, né? A devoção não dual também é um objeto. Por quê? Porque é uma experiência, né? A devoção não dual é uma experiência. A devoção dual é uma experiência. Então, como toda experiência, é um objeto. Só que, quando a gente fala que essas coisas são objetos, as pessoas, às vezes, podem entender pela palavra objeto que é uma coisa meio sem graça, fria, insignificante. Não. A gente já está há muito tempo no Vedanta e a gente sabe que objeto, para nós, é apenas aquilo que não tem realidade em si mesmo, ou seja, que é provisório, é transitório, né? Essa é a nossa visão de objeto. Isso tem que estar bem claro aqui. Então, o que o James está dizendo é o seguinte, é que você, como um objeto, curte conscientemente um outro objeto, tá? A partir de um outro ponto de compreensão, sem ficar vinculado nem àquele objeto que é você curtindo ali, e nem ao objeto que é curtido, que é a prática devocional.
O conhecimento, a devoção não dual, ela faz você entrar e sair das situações sem ficar agarrado nelas. É como se você tivesse cheio de óleo de peroba no corpo todo. Né? Nada agarra você. Né? Você vai lá, curte aquilo ali, tudo sai. Você vai lá, curte aquilo, né? Não briga. Às vezes eu vejo pessoas, eu era muito assim, eu via alguns cultos, eu ficava brigando. Hoje em dia eu vejo um culto, se eu estou lá, eu quero mais participar, né? Claro, né? Lógico. Não vou ficar encrencando com nada. Aquilo ali é uma experiência que tem que ser vivida como ela é, por inteiro. É assim que ela dá o efeito dela, é para isso que ela foi desenhada daquele jeito. Né? Então, aqui o James está falando, né, da diferença de relação que ele teve. Né? Antes, ele orava a Krishna pedindo alguma coisa. Agora, ele ora a Krishna, vendo em Krishna ele mesmo. Né? E não prejudicou em nada toda a estrutura devocional dele. Ela agora só está sendo olhada de uma outra forma. Né? Essas dicas são maravilhosas. Para as pessoas que têm vasanas devocionais, isso aqui é um grande alívio, né? Você realmente entender, compreender do fundo do coração que não tem problema nenhum com nada você continuar com as suas experiências devocionais. Né? Como é que você sabe que você está simplesmente numa experiência devocional como um autoconhecedor? É quando você sai da experiência e, como falamos um pouco antes, você não se sente vinculado a ela. Você curtiu, admirou, sentiu aquilo ali tudo com sinceridade e aquilo passou. Né? Você não está vinculado, né? Embora aprecie. Bom, alguém quer comentar alguma coisa sobre esses tópicos aqui? Eles são tópicos muito bacanas. Essas são as diferentes visões, né, que ele tinha falado, dos versos 16, né, 16, 17 e 18. Né? Como é que essa devoção ela vai ser expressa? Né? A gente acabou de ver. Né? A gente viu que o sábio Vyasadeva, ele disse que isso é expresso e desfrutado ao se fazer adoração ritual. Né? Então, ele tem uma visão mais ritualística. É o ponto de vista dele. Né? Já o próprio Narada escreve: uma discussão espiritual é uma baita de uma atitude devocional. Né? Então, já não é aquilo que a gente está vendo lá em cima. Né? Não é algo ritualístico. Você pode ter um satsang em qualquer situação. E, finalmente, o Chandilya, ele vai e toca, né? Mais no aspecto não dual mesmo. Ele diz que a devoção é um deleite perpétuo no ser, como o próprio ser. Esse verso aqui ele é bem não dual mesmo. É um deleite perpétuo no ser. O que é um deleite perpétuo? É um deleite que ele não muda. Ele é contínuo. Se ele é contínuo, ele não está vinculado às experiências. Ora, bolas, então para que as experiências? Poxa, as experiências ornam essas coisas todas de flores. Né? Olha que bacana. Tem, inclusive, é um trecho do Panchadasi, que eu estou revendo o Panchadasi, eu estava falando até isso para o Marcelo, que eu queria ler para vocês, que fala sobre essa bem-aventurança, né, esse deleite. Né? É um deleite perpétuo no ser. Eu sempre gosto de ler isso, porque isso tira muita dúvida. Olha só que interessante eu li. Né? Esse é um capítulo que eu revi há algum tempo, que é o capítulo 1 do Panchadasi, verso, é um comentário do James, não está associado a verso. Ele fala disso aqui, quer ver? Puxa, na verdade, não, é mais em cima. Eu não vou achar isso agora. Página 21. Página 21. Aqui, ó. Olha só. O que ele comenta? A primeira coisa que ele comenta é uma coisa interessante pra caramba, que toda hora a gente está batendo aqui enquanto a gente está falando.
né, desse usufruir de uma devoção não dual, de uma devoção dual, sendo um devoto não dual, né? A gente fala muito de assimilação. Os animais e a maioria dos outros jivas não se interessam pela liberação, porque não assimilam o significado da experiência, né? A palavra bem-aventurança suprema, uma palavra melhor seria ilimitada, não indica um estado intenso de alegria experiencial que resulta quando a consciência é realizada como sendo a natureza de uma pessoa. Embora os jivas que realizam sua natureza frequentemente experimentam alegria intensa, até que passe a novidade da sua realização. Essa alegria, né, intensa, finalmente desaparece e se funde na constante bem-aventurança da consciência, aquele deleite perpétuo lá no ser, que às vezes é chamado de samadhi. Bom, por que ele está falando isso? Trata-se de distinguir a bem-aventurança da consciência, que é estável e gratificante, né? É um deleite estável e gratificante, das felicidades temporárias que os jivas experimentam quando conseguem o que querem ou evitam o que não querem. Em síntese, esse tipo de deleite, ele é algo suave e ele é aproveitado e desfrutado por um corpo sutil devidamente preparado, devidamente, o Vedanta usa a palavra qualificado, né? Quanto mais sutil e sensível o seu corpo sutil a isso, mais ele vai se deleitando, né? No próprio ser, que em última instância. Estou usando aqui dizendo que o corpo sutil está se deleitando. Isso são tudo força de expressão que a gente usa, que estamos usando palavras, né? Mas esse deleite, eu procuro enfatizar muito isso, porque ele é muito suave, ele é contínuo, né? No começo ele é muito estranho, porque ele parece difícil de focar, mas à medida que você vai lidando com as suas vássanas mais difíceis, esse deleite vai ficando, mas ele vai ficando de um modo muito claro, ele é de uma outra natureza. Ele não é um deleite que varia, então ele não tem picos. A pessoa tem que estar muito atenta a isso. Isso quer dizer o seguinte, que se você, como um devoto não dual, vai a um ato devocional dual, e lá você tem um pico de experiência, tá? Você não deve confundir esse pico de contentamento, de experiência, com a alegria que você é. Por incrível que pareça, esse pico de contentamento, né, e alegria, ele é apenas um reflexo, aliás, eu diria um pálido reflexo da, do deleite e da bem-aventurança contínua que você é sempre, né? É porque a gente está muito acostumado a lidar com coisas abruptas, né? Muitas sensações abruptas, muitas coisas ligadas à percepção sensorial pura, né? E a leitura que a gente dá com a mente daquilo, as interpretações, mas a gente está lidando com uma coisa de uma outra natureza. Isso a pessoa vai se acostumando, né? A gente fala isso para a pessoa não sair correndo por aí, porque ela experimenta isso, aí experimenta o pico, e ela acha que essa bem-aventurança, esse deleite, essa bem-aventurança vai aumentar, como ela está acostumada a ver os outros aumentarem. Não é assim, ela se aprofunda, é outra coisa. Ou seja, ela começa a ficar mais visível sempre, o tempo todo. Mas ela é sempre a mesma, ela não muda mesmo. O que vai acontecendo é que você vai se aprofundando, ou seja, ela vai ficando cada vez mais na frente, como a gente fala, né? Cada vez ela vai chamando mais atenção. E fica claro para você que esses picos de alegria é tudo mero reflexo dessa alegria contínua que você é mesmo, né? Então, para você ter paciência com você mesmo, e uma vez que parou no local certo, não continua girando por aí, porque você vai ter que parar de novo no lugar que você já parou e que já está certo. É por isso que é importante assimilar a experiência. Por isso que eu achei legal aquele trecho do James, que ele começa com aquilo, né? Assimilar a experiência vai impedir você de se desgastar, de confundir e de perder o foco, né? Ele continua aqui. Estilos de vida não adequados devem ser abandonados.
Gente, isso aqui não tem jeito. Isso aqui é uma coisa que tem que ocorrer. Se realmente a sua meta é o autoconhecimento, os estilos de vida realmente não adequados a isso, eles vão ter que ser abandonados. Não quer dizer que você tem que abandonar isso de cara, de uma vez só. Não, à medida que você vai se aprofundando, esse abandono vai ocorrendo naturalmente. Aquelas coisas que a gente diz que ocorrem, mas não sabemos exatamente como ocorre. Mas a gente sabe como facilitar a ocorrência disso. Como? Se aprofundando no Vedanta, por exemplo. Né? Você vai abandonando, de um modo progressivo ou abrupto, esses estilos de vida não adequados, estilos de vida marcadamente rajásicos e ou tamásicos. Esse verso é muito lindo, olha. 19. Narada diz que a devoção é expressa pela santificação de todas as atividades e pela intensa angústia ao nos esquecermos do amado. Isso aqui é a frase de um grande devoto mesmo. Então, olha que diferença. Apenas ouvir a glória de Ishvara e fazer puja não é suficiente. O seu estilo de vida precisa refletir a simples pureza satífica do ser, já que a realidade é um todo não dual, né? Então, tem que haver uma coerência sua. Né? Você tem que fazer o teu sistema trabalhar dharmicamente para que você colha resultados. Então, você tem um alinhamento, realmente. Devoção sem a purificação de tendências rajásicas e tamásicas e os hábitos que elas geram é inútil. Se você tentar encaixar sua prática espiritual em uma vida extrovertida e ocupada, as suas prioridades serão distorcidas. Você não vai ter um foco claro. É isso que ele está querendo dizer. Sua vida deve estar centrada em sua prática e não o contrário. Será que a minha vida favorece o meu aprofundamento no Vedanta? Às vezes a gente tem essas dúvidas e às vezes a própria vida responde. Mas eu acho que a gente que está aqui, todos nós temos vidas que favorecem isso. A minha favorece bastante. O propósito da devoção nônupla, que é aquela que a gente viu ali, que tem base dual, é transformar o fazedor em um karma yogi. E depois no investigador. Se o karma yoga é bem feito, ele libera o investigador para o investigador poder funcionar à vontade. Porque os ensinamentos não duais provam que Deus é tudo que existe. Deus aparece como 5 elementos. E tudo na criação é uma combinação desses 5 elementos. Nada pertence a você. Nada. O apego é o desejo de obter ou manter algo. É como se fosse uma tentativa de usurpar o poder de Ishvara, Como se você fosse tentar dar um golpe de Estado. Em sonho, claro, Então você está tentando se apossar de algo que, por definição, não tem como ser seu. Essa é uma outra máxima do Vedanta e de vários outros ciclos espirituais, que a mera observação da vida mostra que realmente não pertence. Portanto, torne-se um devoto e abandone seu apego e aversão a objetos. O seu apego e aversão, os dois. Você tem que tratar os dois como vínculos, tanto o apego como a aversão. Conforme a devoção aumenta, o apego diminui, até mesmo em relação aos membros da família. Meus filhos são, na verdade, filhos de Ishvara. Eu sou um cuidador, eu sou o jardineiro dos filhotes. Essa que é a verdade. E eu te garanto o seguinte, que o apego em relação aos membros da família diminuindo vai te tornar, inclusive, um familiar bem melhor aos seus membros familiares. Não se esqueçam disso. Você vai ser aquele familiar legal, aquele cara que ouve, que não faz bobagem, que não tumultua a vida dos outros. Você não está esperando nada dos seus familiares, você vai ser sempre
a própria manifestação do sattva, né? Da inteligência, né? Da criatividade. Na verdade, você fica um cuidador de tudo, né? Você se sente um cuidador de tudo. Você vai cuidar de uma casa, então você vai limpar a casa bem, naturalmente, espontaneamente. Você vai limpar a sua cozinha bem, vai fazer o seu trabalho bem, né? Muitas vezes as pessoas até acham assim que algumas atividades não servem tanto. O Yogananda dizia que quando uma pessoa está no trabalho que a pessoa não gosta, ele deve se esforçar um pouco para permanecer nesse trabalho e olhar isso de um outro modo, né? O Yogananda ele estava vendo o trabalho que não se gosta como um meio bem interessante de você purgar umas vássanas, sabe, vinculativas. E ela funciona mesmo. Eu também vejo isso comigo, no meu trabalho, né? Desde que eu entrei no Vedanta, a minha visão do meu trabalho mudou muito. Mudou bastante mesmo. Outra dica, garanta que seus relacionamentos com os outros sejam diretos e amorosos. O lema do Exército da Salvação diz: como é que você pode adorar um Deus que você não pode ver quando você não consegue adorar pessoas que você pode ver? Né? Uma grande pergunta. Se todo mundo é Ishvara e eu não sou separado de Ishvara, eu sou Ishvara, né? Eu sou Ishvara. Ishvara que não se limita a mim, mas eu sou Ishvara. Como posso tratar os outros indiferente ou rudemente e até odiá-los? Se alguém se tornar um problema, afaste-se fisicamente e deixe o relacionamento, mas não odeie ele ou ela, porque fazer isso é apenas odiar a si mesmo. Olha que bacana. Não odeie ninguém, porque você vai estar odiando a si mesmo, porque o outro é você. O outro é você, é o mesmo ser. Mesmo se você não conseguisse ver como o mesmo ser, você teria que ver como o mesmo Deus aparecendo manifesto, tanto num quanto no outro. Né? É Ishvara. O outro é Ishvara. Se ainda não ficou claro que entre você e Ishvara existe o ser, quer dizer, como base comum existe o ser, então que pelo menos olhe uma outra pessoa como o próprio Ishvara aparecendo ali daquele jeito, assim como ele aparece aí desse jeito. Né? Ou seja, não tem diferenças, tirando esse monte de atributos que a gente está vendo, né, que é tudo conferido, a gente não consegue ver diferenças em última instância. As diferenças são apenas as vásanas. E, né, as vásanas vinculativas, que em geral criam algum problema, e as vásanas de preferência, que é o modo como aquela manifestação de Ishvara aparece no próprio Ishvara, né, fazendo atividades que dela, um músico, um professor, um artista, um bom vivan, não importa. Né, é o modo como a coisa está aparecendo ali. É mesmo um bandido. Né? Você olha um bandido, pô, o bandido é Ishvara, cara, aparecendo daquele jeito. Vocês sabem de um incidente que uma vez entraram os bandidos no ashram do Ramana Maharishi, roubaram a grana do ashram e deram uns tapas nele. E aí perguntaram para ele o que ele achava. Ele dizia que aquilo ali era Bhagawan aparecendo aí daquele jeito. Ele disse, eu não acho nada, é assim mesmo. Às vezes aparece desse jeito aí. É. Um devoto puro está livre de apego e aversão. Portanto, quando você realizar qualquer ação, faça isso com uma atitude de adoração. Eu tenho um macete para isso aqui. Os pais cuja vida inteira é dedicada aos filhos, muitas vezes sofrem quando os filhos os desrespeitam. É. Eles devem seguir o conselho do Gita, considerar como não diferentes a felicidade e tristeza, ganho e perda, a vitória e a derrota prepara você para a vida. Com essa atitude, você não vai sofrer. Aqui tem um macete, olha. Quando você realizar qualquer ação, faça isso com uma atitude de adoração. Um modo muito interessante de você cair nessa atitude de adoração
é pura e simplesmente você investigar por que é que aquela ação, por algum motivo, ela não te agrada. É isso que é interessante. Quando você investigar isso, e isso ficar claro que isso é uma mera fantasia, espontaneamente, naturalmente, você vai fazer aquela ação com uma atitude de adoração, com uma atitude de devoção. Naturalmente. Por quê? Porque a sua natureza é devoção. A hora que eu coloco o meu foco de atenção em cima de um objeto, seja ele qual for, e eu não estou preso pelos meus medos e pelos meus desejos, pelos meus gostos e aversões, naturalmente essa devoção ocorre. Quando é que essa devoção ocorre naturalmente? Quando você faz uma coisa que você gosta. Você não está opondo resistência, a sua devoção, tal como ela é, pode aflorar naturalmente e aparecer ali, né, abençoando aquela ação, ou seja, fazendo aquela ação com espírito de devoção. Fazer ação com espírito de devoção é fazer ação com o que você é, que é puramente uma devoção. Você na manifestação é o amor em movimento, é a devoção. Devoção é amor em movimento, entre aspas, na manifestação. Então, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu até agora? Alex, boa noite. Oi, tudo bem? Boa noite, Estela. Tudo bom? Naquele parágrafo anterior, que ele termina, mas não odeie ele ou ela, porque fazer isso é apenas odiar a si mesmo, ultimamente, eu tenho usado o seguinte truque, né? A hora que alguma coisa me incomoda, eu lembro quando Krishna se mostrou para Arjuna no Gita, né? Que ele mostrou aquele quadro que ele era tudo. Então, a hora que alguém faz alguma coisa que eu não gosto, eu imagino aquele quadro na minha frente e falo, Krishna é Ishvara, né? Então, não dá para odiar ninguém. Exatamente. Não dá para odiar ninguém. Se você vai trabalhando essa visão, mas isso é com insistência, né, Estela? A gente vai aplicando, né, o tempo todo e vai dando resultado, né? É muito bacana, né? O Vedanta ele mostra como você usar bem a sua mente, né? E quando a gente vai usando, a gente vê como funciona bacana, né? Vamos então continuar aqui. Se a gente olhar desse jeito, aí fica aquilo, né? Tudo que vem aí da vida é praçade, né? É tipo uma oferta de Deus, né? É como está aparecendo naquela hora. Eu vou entrar um pouquinho nisso aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre o que a gente viu aqui? Sobre isso que a Estela está usando um recurso, né? O Vedanta é cheio de recursos. É bacana quando a gente fica à vontade para começar a usar esses recursos e ver como é que a gente pode aplicar eles em qualquer coisa. É muito bom. Fala, Marcelo. Muito, muito bom o que ela disse. Eu me lembrei da aula de terça-feira, que você deu um exemplo de fila hoje. E no livro de terça-feira do Bhagavad Gita, por Swami Paramarthananda, tem um exemplo que quero dar uma lida aqui, é rapidinho. Quer ver? Lê aí. Vamos ler isso. Olha lá. Exemplo. Um devoto está numa fila em Tirupati e encontra a fila a mover-se muito lentamente. Um supervisor pergunta: o que é que você quer? O devoto sente que a fila deve mover-se mais depressa. A fila move-se imediatamente mais depressa. E quando ele tem o darshan, a fila empurra-o para fora em 5 segundos. Jarugandhi. Por outro lado, temos de expandir a nossa mente para pensar:
Se a fila se move devagar ou depressa, vou gostar de me mover com ela. Se eu quiser ver o Senhor durante 5 minutos, terei de aceitar que todos também devem ter 5 minutos. Aceitar uma lei para os outros e uma lei diferente para si próprio é Jiva Drushti. É a causa do Sansara. Vishwarupa Darshana é o nosso objetivo. Abandonar o nosso egoísmo, abandonar a nossa miopia e aprender a ver as coisas na sua totalidade. Eu acho que casou bem, que você deu exemplo da fila e o que ela falou agora, né? É isso aí, que esse exemplo casou bem. Casou bem mesmo. Vamos andar com a fila, né? E se eu quero ficar 5 minutos na fila, a fila vai ter que andar devagar para todo mundo. Se eu quero ficar 5 minutos diante da divindade, né? Se eu quero ficar 5 minutos diante da divindade rapidinho, não tem jeito, porque a fila vai me cuspir para fora. Todo mundo vai ficar rapidinho também. Muito bom, é isso aí mesmo. É exatamente isso. É o mesmo tópico sempre, né? É sempre uma ideia de se beneficiar, né? Beneficiar como? Se aproximando do que quer e se afastando do que não quer. Mas, com o passar do tempo, você começa a entender isso de uma outra forma. Você entende que é mais importante compor com o campo dármico como ele se apresenta do que você forçar alguma coisa que ele não está apresentando, né? Você aprende a compor. Você se compõe com. É como se fosse uma banda. E você agora está tocando mais afinado, né? Está, inclusive, com recursos afinados, né? Quando a coisa vai te desafinar, aí já vem Stella e bota uma imagem ali, né, cósmica de Krishna e vê assim, caramba, tá aparecendo desse jeito. Aí não desafina, né, porque continua focado. O que você fez é manter a cabeça no Senhor, em vez de se perder num aborrecimento, né? Veio um recurso aí, de repente, que te prendeu ali no Senhor. Pum! Ó, não sai daqui não, sou eu. Não escapula com a sua cabeça pensando em outra coisa. Sou eu mesmo. Bom, a gente está numa hora meio avançada, mas eu vou ler isso aqui, mas depois eu vou voltar, né, no outro encontro. O meu relacionamento comigo mesmo não é incidental. O que ele quer dizer com isso aqui? Todo objeto é de igual valor, né? Nada é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você vê diferenças, você não está livre. Olha, se você vê diferenças, você sempre vai achar que a situação que você está vivendo poderia ser melhor. Ou poderia ser pior. Você sempre vai estar atribuindo alguma coisa. Então, você não está livre. O que está te prendendo? É o teu entendimento. A sua mente te joga para o futuro, né? Você não está livre, então. Neste sutra, Narada expande nossa compreensão de Deus do particular para o universal, né? Passar de uma visão míope, egocêntrica, para uma visão que inclui todos e tudo é fruto da autoinvestigação. Só a investigação ela muda esses pontos de vista. Isso aí a gente sabe. Porque a autoinvestigação mostra que o Jiva ele é meramente o objeto em mítia com ponto de vista específico. É por isso que ajuda a enxergar como a coisa é. Todas as atividades, incluindo tarefas mundanas, como escovar os dentes, tomar banho, comer, olha, todas mesmo, hein? Ele não listou todas aqui, mas são todas mesmo. Devem ser feitas como oferendas ao Lorde que habita dentro do seu corpo. Entendeu? Você está lá sentado no troninho também. O negócio é muito bem projetado para que aquilo funcione bem. Então, é uma oferenda. Deus te deu aquilo provisoriamente. Então, agradeça. Olha como é que está indo legal. Eu consigo expelir a comida que eu comi, assimilar, né? Quando aceito os resultados de minhas ações como atitude de gratidão, os eventos não vão me agitar. Aceitar os resultados deve ocorrer com sinceridade, não meramente da boca para fora.
Aí é com o indivíduo, com ele mesmo. O Karma Yoga é uma disciplina premeditada, ou seja, ela é desenhada para tal, né? Destinada a corrigir a tendência de reagir impulsivamente a eventos. Essa palavra destinada não está muito adequado, mas o Karma Yoga ele corrige isso, né? Um dos efeitos colaterais benéficos do Karma Yoga é que o indivíduo ele para de reagir compulsivamente aos eventos, com impulso, né? Ele passa a ter um outro tipo de atuação. Sentimentos de mágoa, tomar as coisas como certas, violência e reatividade são sinais de que o devoto se esqueceu do Lorde. Um belo verso diz que, para um devoto, abre aspas, as misérias não são verdadeiras misérias. A riqueza não é riqueza real. Esquecer o Lorde é a verdadeira miséria. Pô, com certeza, gente. A lembrança constante do Lorde é a riqueza real. Isso aí não tem mais a menor dúvida. Se você é um devoto sincero, sentirá angústia quando perceber que esqueceu de consagrar suas ações, pensamentos e sentimentos ao Lorde. Caso se esqueça, você vai suspirar pela visão de Ishvara como um peixe fora d'água. Você pode esquecer amigos próximos e membros da família, mas esses lapsos não são importantes, porque esses relacionamentos são incidentais. Mas meu relacionamento comigo não é incidental, ele é o tempo todo. Eu não posso me dar o luxo de esquecer quem eu sou, nem por um momento. Não posso ficar longe da bem-aventurança que eu sou, nem por um momento. O Karma Yoga é uma recordação disso em cada ação. Olha que bacana, né? Pô, é um belo encerramento aqui desse parágrafo, hein? Lindo isso aqui. Eu vou ler isso aqui de novo quando a gente voltar, né? Na semana que vem. Aqui, vou até marcar aqui. Bom, gente, alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a gente leu? Dado o avançado da hora, eu vou ficando por aqui. Tranquilo para todos vocês? Querem falar alguma coisa? Tem tempo. Hoje em dia sempre tem tempo, né? Engraçado, né? Parece que o tempo aumenta. Ele fica mais disponível. O tempo fica mais disponível. Bom, então vamos encerrar, né? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão às escrituras, ao Vedanta, a essa Sampradaya, essa linhagem toda de professores e alunos, sempre esclarecendo e conduzindo as pessoas para a verdade de quem elas são. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos nós. Até a próxima. E no sábado agora, vai começar agora mais um livro devocional, hein? Mais um livro devocional. A conversa, eu acho, entre Vishnu e sua consorte, não é? É a conversa entre dois sábios, um homem e uma mulher. Um homem e a sua consorte, uma mulher e seu consorte, né? Tá bom, gente. Grande abraço a todos, boa noite. Tchau.